Bem-vindos ao resumo de notícias dos mercados. Hoje a gente vai começar falando do cenário internacional. A primeira coisa que eu quero falar é que essa semana o Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou um plano para conter os custos dos combustíveis e, devido a isso, o preço do petróleo despencou. O plano do presidente é basicamente a suspensão de 3 meses do imposto federal de 18,4 centavos de dólar por galão sobre a gasolina. Além disso, ele solicita aos estados que suspendam seus impostos sobre os combustíveis. Um analista de commodities do Commerce Bank diz que, se bem sucedido, o corte dos impostos provavelmente apoiará os preços ao estimular a demanda por gasolina, enquanto um outro analista da PVM afirma que, embora os preços mais baixos para o consumidor possam ser vistos como um sinal de uma alta demanda, um corte de impostos também pode induzir expectativas de novas medidas por parte do governo Biden para reduzir a alta de preços da gasolina. Ainda falando dos Estados Unidos, um dos principais bancos de lá, o Goldman Sachs, está elevando a sua probabilidade de recessão para os Estados Unidos para 30% no ano de 2023. A previsão anterior era de 15% apenas, mas a alta inflação e o rápido aumento das taxas de juros pioraram as expectativas. Goldman Sachs também prevê uma probabilidade condicional de 25% de chance dos Estados Unidos entrarem em uma recessão em 2024, caso consigam evitar em 2023. Já na principal economia da Europa, a Alemanha inicia nível de alerta para o seu plano emergencial de gás e vê alto risco da escassez de oferta no longo prazo. Junto com isso, a Alemanha começa o movimento para o segundo passo do seu plano emergencial. Isso vem, obviamente, conforme o fluxo de gás russo vem se reduzindo devido à guerra Rússia-Ucrânia e às consequentes sanções que impuseram sobre a Rússia. A Alemanha também afirma que esse inverno vai ser bem apertado. E já que estamos falando de escassez lá na Europa, vamos falar também da inflação do Reino Unido, que bate uma máxima dos últimos 40 anos em 9,1%. A variação mensal foi de 0,7% no mês de maio. E para finalizar o cenário internacional, eu sei que a gente não tá mais acompanhando propriamente a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas é importante de vez em quando a gente ver umas notícias sobre, pra gente entender se tá havendo um movimento de pacificação ou se ainda há escaladas da agressividade. E com a Rússia tomando uma nova cidade, fica claro que ainda não temos sinais do fim dessa guerra no horizonte. Mas vamos pro Brasil, que eu sei que é o que mais importa para a maioria de vocês. Em primeiro lugar, Banco Central sinaliza que a taxa de juros deve ficar mais alta e por um período mais longo do que o esperado. A previsão atual é que os juros termina em 13,25% ao ano em 2022, caia para 10% ao ano em 2023 e termine em 2024 em 7,5%. E já que estamos falando de Banco Central, vamos falar também da projeção do crescimento do PIB, que aumentou de 1% para 1,7% para o ano de 2022. Esse 1,7% está em linha com a projeção do Ministério da Economia. E nesse tema de PIB, vou falar do monitor da FGV, que aponta uma alta de 0,3% no PIB brasileiro em abril. Na comparação com o mesmo mês de 2021, temos um crescimento de 3,6%. Para o mês, o setor de serviços parou de contribuir para o PIB da mesma forma como vinha fazendo, principalmente devido à retração do comércio e do transporte. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias segue crescendo pelo terceiro mês consecutivo. A alta do consumo das famílias foi de 4,8% e os serviços subiram 7,5%. O monitor também aponta um crescimento de 1,5% na exportação de bens e serviços e uma retração de 8,2% nas importações. Bem, a gente falou de Selic, a gente falou de PIB, falta falar também de inflação. Essa semana a gente teve acesso aos dados do IPCA 15, que volta a ter uma aceleração no mês de junho, batendo 0,69%. Apesar de ser uma volta de uma aceleração da prévia do IPCA, a gente segue confortavelmente abaixo do 1%, que seriam esses níveis elevados aqui de fevereiro, março, até abril, que bateu quase 1,75%. Crucial também é a gente acompanhar o nível de desemprego no Brasil, que cai a 9,4% para o mês de abril, o menor nível desde outubro de 2015. Na análise ano contra ano, a desocupação teve um recuo de 4,9 pontos percentuais em relação a 2021. A retomada do emprego é classificada como generalizada, ocorrendo em todas as regiões, segmentos etários, educacionais e atingindo todos os setores da economia. No entanto, ela é mais acelerada nas regiões centro-oeste e sudeste. Outro sinal positivo é que houve uma redução no desalento, que é a classificação utilizada para contabilizar as pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego por acreditar que não seria possível encontrar um. A proporção de desalentados recuou de 5,1% para 3,7%, sendo o menor nível desde setembro de 2017. Isso é obviamente uma notícia boa, principalmente considerando que a gente começou o processo de aumento da taxa de juros aqui no Brasil bem
antes do que nos Estados Unidos, a nossa economia está mostrando força, tanto o PIB quanto o emprego, só a inflação que ainda está sendo de fato um problema macro aqui pra gente. E no tema de inflação, a ANEEL aprovou um aumento de até 63,7% nos valores das bandeiras tarifárias. A bandeira amarela sairá de R$ 1,84 para cada 1.000 kWh para R$ 2,98, enquanto a bandeira vermelha 1 sai de R$ 3,97 para R$ 6,50. A gente não tá na bandeira vermelha nem na bandeira de crise hídrica no momento, mas isso não vai deixar de ser uma força inflacionária, principalmente se a gente voltar a ter escassez energética e escassez hídrica. E no caminho contrário, tentando controlar a inflação, o Bolsonaro segue insistindo no seu plano de limitar o ICMS sobre os combustíveis. O projeto agora já foi sancionado pelo presidente. Basicamente, os itens que passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis passam a ter um teto do ICMS que pode ser cobrado, que varia de 17% a 18% dependendo da localidade. Antes, alguns estados cobravam até 30% de ICMS. E para finalizar no cenário corporativo, eu quero falar primeiro da presidência da Petrobras, que aliás o ex-presidente José Mauro Coelho pediu demissão e deixou a presidência e o conselho de administração da mesma. E no lado do Banco Inter, ele terminou a sua transferência lá para a Bolsa Americana e agora o que ele tem aqui no Brasil são os BDRs e NBR31. E vamos aqui de destaques semanais nos mercados. No S&P 500, tudo com bastante alta, principalmente setor de tecnologia, muitas empresas com altas próximas ou acima dos 10%, como Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Nvidia, Apple, mas todos os setores indo bem, setor de saúde com algumas altas também, batendo perto das 10%, setor financeiro não tão alto, com algumas aqui 8,71%, 7%, mas outras 3%, 1,4%, os setores mais defensivos também indo bem, com menos volatilidade, obviamente, mas indo bem, consumo não cíclico aqui todas, com exceção da Altria, porque a Ju, cuja Altria é a dona de 35%, foi proibida de vender seus produtos nos Estados Unidos, então a Altria está tendo uma resposta negativa devido a isso. E, é claro, o setor de energia, petróleo e gás, que com a queda dos preços, eles despencaram junto. Olhando o Ibovespa, ele caiu mais 1,15% essa semana, isso depois de ter caído 5,36% na anterior e 5,06% há 2 semanas atrás, então o cenário continua muito feio para o Ibovespa, a gente fechou abaixo dos 100 mil pontos, que é um nível psicológico importante, não só isso, mas a gente está abaixo de todas as principais médias móveis, então tá difícil estar otimista no curto prazo com o Ibovespa. O IFIX praticamente não variou essa semana, uma subida de 0,01%, isso não é nada. Quem investe em fundos imobiliários tem tido um período aí de estabilidade, né? Continua recebendo seus rendimentos, as cotações não estão caindo tanto, então o IFIX está provendo aí para as pessoas uma certa estabilidade, uma diminuição de volatilidade na carteira, que no momento atual está sendo muito bem-vinda. O dólar subiu 1,73% essa semana, tá bem forte acima da média móvel de 20 períodos e tá começando a batalhar com a de 50 períodos aqui. Nessas últimas 4 semanas o dólar deu uma boa subida e hoje se encontra aos R$ 5,24. O S&P 500 disparou 6,45% essa semana, abriu na mínima e fechou na máxima da semana, então isso é um sinal forte. Não só isso, mas ele fechou esse gap aqui, então é até plausível que a gente tenha mais um respiro, mas eu imagino que quando a gente se aproximar dessa média móvel de 20 semanas aqui, a gente não consiga superá-la, pelo menos imediatamente, a gente retorne. Eu acho bem provável que a gente venha visitar a média móvel de 200 semanas no S&P 500. Os juros pagos pelos títulos de tesouro de 10 anos dos Estados Unidos caíram um pouco, essa semana caíram 3%, fecharam pagando 3,13% ao ano. Como ela veio quase de 3,5%, isso quer dizer uma corrida para a segurança. Os investidores estão comprando os títulos da dívida pública americana. O índice de Hong Kong está batalhando aqui com essa média móvel de 20 períodos, tentando superá-la. Inclusive, acho que ele fechou um pouquinho acima. Vamos continuar acompanhando, porque ele vem caindo já desde muito antes do S&P 500. Pode ser que ele esteja querendo ensaiar uma recuperação. O petróleo, como a gente já viu, caindo essa semana, fechando aqui aos $108,33. E o Bitcoin, depois de perder muita força, romper a média móvel de 200 semanas, ir abaixo das máximas de 2017, que é onde está essa linha azul aqui, a gente está essa semana subindo humildemente 3,78%. Não quer dizer muita coisa, porque a gente nem retomou a média móvel de 200 períodos. Mas o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você acha que eu poderia mudar o vídeo para ele ficar melhor e até a próxima!